E aí, pessoal? Hoje vou revelar os maiores segredos da Área 51 e garanto que o último vai deixar você completamente chocado. São revelações tão impressionantes que você vai questionar tudo o que sabe sobre o mundo. Mas antes de começar, vou te fazer um alerta. Depois que você conhecer esses segredos, não vai conseguir parar de pensar neles. São informações que vão mudar completamente sua visão da realidade. Prepare-se, porque o número 7 é simplesmente surreal. A misteriosa queda de Roswell e seus segredos sombrios. Tudo começou em 1947, quando algo extraordinário aconteceu em Roswell, Novo México. O governo tentou nos convencer de que era apenas um balão meteorológico, mas o que vou revelar agora vai te deixar em choque. E prepare-se, porque cada detalhe dessa história é mais impressionante que o anterior. Dezenas de testemunhas relataram ter visto materiais completamente desconhecidos e, acredite, corpos não humanos. Moradores descreveram objetos metálicos que se regeneravam ao serem amassados e lâminas tão finas quanto papel, mas impossíveis de serem quebradas. Alguns até guardaram fragmentos, que misteriosamente desapareceram dias depois. E para onde levaram todo esse material? Direto para a Área 51. O mais impressionante é que grande parte da tecnologia que usamos hoje pode ter vindo dessas descobertas. Pense bem, após Roswell, tivemos avanços inexplicáveis em áreas como computação, materiais aeroespaciais e comunicação. Coincidência? Analise as datas e você vai perceber um padrão assustador. Militares aposentados não só confirmam ter transportado esses materiais, como revelam detalhes chocantes sobre as medidas de segurança envolvidas. Comboios secretos, rotas alteradas no último momento e equipamentos que interferiam em qualquer dispositivo eletrônico num raio de quilômetros. Quem tentou investigar mais a fundo sofreu perseguições misteriosas, carros seguindo durante a noite, telefones grampeados e alguns investigadores simplesmente desapareceram. Mas isso é só o começo. Porque o que aconteceu depois de Roswell na Área 51 vai fazer esse incidente parecer uma história infantil. 2. Tecnologia alienígena em projetos ultra-secretos. Imagina só engenheiros militares trabalhando com tecnologia que desafia todas as leis da física. Nos laboratórios subterrâneos da Área 51, equipes secretas desmontaram naves alienígenas peça por peça, descobrindo materiais que a ciência atual nem consegue classificar. O resultado? Aeronaves revolucionárias como o SR-71 Blackbird, capaz de voar 3 vezes mais rápido que o som, e isso é só o que eles nos permitem conhecer. Ex-funcionários da base juram ter presenciado testes com discos voadores que faziam manobras impossíveis. Viravam 90 graus instantaneamente, alcançavam velocidades absurdas sem produzir som e simplesmente desapareciam no ar. Um engenheiro aposentado revelou que a tecnologia Stealth, que torna aviões invisíveis ao radar, é uma versão primitiva do que eles encontraram. E não para por aí. Documentos vazados sugerem que os cientistas conseguiram replicar sistemas de propulsão que não usam combustível convencional. Imagine só, motores que funcionam com energia do próprio vácuo do espaço. Portais interdimensionais e dispositivos antigravidade são apenas a ponta do iceberg. Fontes internas afirmam que existe um hangar inteiro dedicado a protótipos que revolucionariam o transporte mundial, mas são mantidos em segredo porque a humanidade não está pronta. Alguns projetos são tão avançados que os próprios cientistas têm dificuldade para compreender como funcionam. Mas espere até você conhecer o próximo segredo. Porque se a tecnologia alienígena é impressionante, o que eles estão fazendo com DNA vai te deixar sem dormir esta noite. 3. Testes genéticos com híbridos alienígenas. Agora a coisa fica séria. Em laboratórios ultrasecretos da Área 51, cientistas trabalham incansavelmente na criação de híbridos entre humanos e aliens. O objetivo? Desenvolver seres com poderes que vão muito além da nossa imaginação. E os resultados são mais impressionantes do que qualquer filme de ficção científica. Ex-funcionários revelam a existência de níveis subterrâneos inteiros dedicados a esses experimentos. As instalações são equipadas com tecnologia que parece vir do futuro, câmaras de incubação avançadas, equipamentos de manipulação genética que podem alterar DNA em tempo real e sistemas de contenção que desafiam as leis da física.
Pessoas relatam terem sido levadas para esses laboratórios onde passaram por procedimentos inexplicáveis. Falam de salas cirúrgicas com instrumentos que flutuam no ar, médicos usando tecnologia de invisibilidade e procedimentos que não deixam cicatrizes. Algumas dessas pessoas desenvolveram habilidades estranhas depois, sensibilidade aumentada, capacidades telepáticas e até mesmo a habilidade de curar outros. E os avistamentos de criaturas estranhas nos arredores da base? Humanoides com características únicas que aparecem e desaparecem nas montanhas próximas. Testemunhas descrevem seres com olhos grandes e brilhantes, pele que muda de cor e a capacidade de se comunicar sem palavras. Seriam resultados desses experimentos que escaparam? Mas isso não é nada comparado ao que vem a seguir, #4. O arquivo secreto de DNA alienígena. Se você achou os experimentos genéticos impressionantes, prepare-se. No coração da Área 51 existe uma instalação que guarda o maior tesouro biológico da história humana, um banco de DNA que vai muito além do nosso planeta. São amostras genéticas de dezenas de espécies alienígenas diferentes, preservadas em condições que a ciência atual nem consegue explicar. Em câmaras especiais mantidas a temperaturas próximas do zero absoluto, cientistas catalogaram mais de 50 tipos diferentes de DNA extraterrestre. Cada amostra possui características únicas. Algumas podem se autorregerar, outras emitem luz própria, e existem até sequências que parecem ter consciência própria. Cientistas trabalham 24 horas por dia em laboratórios subterrâneos gigantescos, usando supercomputadores quânticos para decifrar esses códigos genéticos alienígenas. As descobertas são surreais. Genes que permitem respirar debaixo d'água, DNA que pode se adaptar instantaneamente a qualquer ambiente e sequências que aparentemente concedem imortalidade. Já conseguiram até mesmo clonar tecidos extraterrestres e criar órgãos híbridos que poderiam revolucionar a medicina. Imagina só, corações que nunca param de bater, pulmões que filtram qualquer toxina e células que não envelhecem. Esse DNA pode ser a chave não só para a imortalidade humana, mas para nossa evolução como espécie. Impressionante, não é? Mas o próximo segredo é ainda mais chocante, #5. Controle climático e armas meteorológicas. Aquelas mudanças climáticas extremas que temos visto nos últimos anos, os furacões cada vez mais poderosos, as secas inexplicáveis. Pode não ser tão natural quanto pensamos. Na Área 51, cientistas desenvolveram tecnologia alienígena para controlar o clima como uma arma devastadora. Em hangares secretos, máquinas gigantescas pulsam com energia extraterrestre, capazes de manipular a própria atmosfera. Testemunhas descrevem estruturas metálicas que se elevam centenas de metros no ar, cercadas por campos de energia azulados que parecem distorcer a realidade ao seu redor. Imagina criar tempestades gigantescas com um apertar de botão ou fazer chover no meio do deserto. As máquinas alienígenas conseguem manipular a atmosfera de formas inimagináveis. Podem concentrar a umidade do ar, alterar padrões de vento e até mesmo influenciar a temperatura de regiões inteiras. Documentos vazados sugerem que podem até criar mini buracos negros atmosféricos. E aqueles desastres naturais dos últimos anos que pareciam tão estranhos. As tempestades que surgiam do nada. Os tornados em lugares improváveis. Fontes internas sugerem que foram testes dessas tecnologias. Alguns cientistas acreditam que estamos testemunhando apenas 10% do verdadeiro potencial dessas armas climáticas. Mas espere até conhecer o próximo segredo. 6. Comunicação telepática com ETs. Em uma ala especial da Área 51, cientistas fizeram uma descoberta que muda tudo: frequências cerebrais específicas que permitem comunicação direta com inteligências alienígenas. Em salas revestidas com materiais especiais que amplificam ondas psíquicas, mantém contato regular com seres conhecidos como Grais. Os equipamentos usados parecem saídos de um sonho futurista. Capacetes que brilham com luz própria, câmaras de isolamento sensorial preenchidas com líquidos desconhecidos e cristais alienígenas que pulsam em sintonia com as ondas cerebrais humanas. Os cientistas descobriram que nossa mente é capaz de muito mais do que imaginávamos. Essas criaturas compartilham mensagens sobre o futuro da humanidade que são simplesmente assustadoras.
Falam de eventos que estão por vir, mudanças planetárias inevitáveis e o verdadeiro propósito da presença alienígena na Terra. Alguns funcionários desenvolveram habilidades telepáticas permanentes após essas sessões, podem sentir emoções alheias, ver o futuro em sonhos e até mesmo mover objetos com o pensamento. O mais impressionante: descobriram que algumas crianças já nascem com essa capacidade de comunicação telepática. Seriam resultado de gerações de contato alienígena? Inacreditável! O próximo segredo vai te deixar ainda mais impressionado. 7. Portais para outras dimensões. Isso mesmo que você leu. Em um setor ultra-secreto da Área 51, cientistas conseguiram algo que parecia impossível: portais para outras dimensões. Usando tecnologia alienígena avançada, conseguem abrir passagens para realidades paralelas que desafiam nossa compreensão do universo. A instalação onde os portais são gerados é impressionante: um complexo circular gigantesco, com anéis de metal desconhecido que giram em velocidades impossíveis, gerando campos de energia que rasgam o próprio tecido do espaço-tempo. Testemunhas descrevem luzes que dobram em ângulos impossíveis e objetos que existem em múltiplos lugares ao mesmo tempo. Aqueles cientistas que desapareceram misteriosamente ao longo dos anos, agora sabemos a verdade. Podem estar explorando outros universos agora mesmo. Relatos internos falam de expedições para dimensões onde as leis da física são completamente diferentes, onde o tempo flui de trás para frente e onde existem versões alternativas da Terra. E tem mais: alguns aliens que visitam nosso planeta não vêm do espaço sideral, mas sim dessas dimensões alternativas. São seres que evoluíram em realidades paralelas e descobriram como viajar entre as dimensões muito antes de nós. O próximo segredo vai te deixar sem palavras. 8. O zoológico alienígena secreto. Nos níveis mais profundos da Área 51, existe algo que parece saído de um filme de ficção científica: um verdadeiro zoológico extraterrestre. São instalações gigantescas que abrigam criaturas de diferentes planetas e dimensões, cada uma com habilidades que desafiam completamente nossa compreensão da vida. As instalações são um prodígio da engenharia alienígena, ambientes hermeticamente fechados que recriam atmosferas alienígenas completas. Campos de força avançados mantêm as criaturas seguras enquanto permitem que cientistas as estudem de perto. Cada habitat é um ecossistema único, com sua própria gravidade, composição atmosférica e até mesmo diferentes fluxos de tempo. Algumas espécies demonstram capacidades inimagináveis: seres que podem mudar de forma à vontade, criaturas que existem simultaneamente em várias dimensões, organismos que são praticamente imortais. E o mais impressionante: algumas são tão inteligentes que ativamente colaboram com as pesquisas, comunicando-se através de métodos que transcendem a linguagem humana. Fontes internas relatam que algumas dessas criaturas estão lá há décadas, ajudando a desenvolver tecnologias que estão décadas à frente de nosso tempo. Impressionante! Aguarde o próximo. 9. Tecnologia de invisibilidade ultra secreta. Em um dos setores mais reservados da Área 51, cientistas conseguiram algo que parece impossível: tecnologia que torna objetos e pessoas completamente invisíveis. Não estamos falando de camuflagem comum, são campos de energia que dobram a luz de maneiras que a física atual não consegue explicar. Os dispositivos de invisibilidade usam cristais alienígenas que manipulam a própria estrutura da luz. Quando ativados, criam um campo de distorção que não só torna os objetos invisíveis, mas também elimina qualquer traço de sua presença. Sem sombras, sem reflexos, sem rastros térmicos. É como se aquilo simplesmente deixasse de existir em nosso plano de realidade. Isso explica os OVNIs que somem do nada nos radares e nas câmeras. E mais, existem rumores de bases militares inteiras que são mantidas invisíveis 24 horas por dia. Veículos, edifícios e até pessoas podem estar bem na nossa frente agora mesmo, completamente ocultos por essa tecnologia revolucionária. Pesquisadores que trabalham com essa tecnologia relatam efeitos colaterais estranhos, objetos que às vezes ficam presos entre dimensões, pessoas que temporariamente conseguem ver através de paredes, e casos onde a invisibilidade persiste mesmo depois que o equipamento é desligado. Mas nada disso se compara ao último segredo. 10. O sistema de controle de informação. E chegamos ao segredo mais chocante de todos.
Muito além de acordos de confidencialidade, o governo possui tecnologia alienígena que pode literalmente apagar ou modificar memórias específicas. É um sistema de controle mental tão avançado que torna qualquer tecnologia de vigilância atual parecer primitiva. Em instalações especiais da Área 51, existem máquinas que podem se conectar diretamente ao cérebro humano, selecionando e removendo memórias com precisão cirúrgica. Quem vê demais simplesmente esquece o que viu, e o mais assustador é que a pessoa nem percebe que suas memórias foram alteradas. Existe até um dispositivo portátil, semelhante aos neuralizadores dos filmes, que pode apagar memórias recentes em questão de segundos. E os agentes que vigiam ex-funcionários são equipados com tecnologia de leitura mental que pode detectar quando alguém está prestes a revelar informações confidenciais. Mas o mais perturbador é que esse sistema pode não estar limitado à Área 51. Existem teorias de que tecnologias similares são usadas em larga escala, moldando sutilmente as memórias e percepções de populações inteiras. Será que suas memórias são realmente suas? E aí, qual dessas revelações mais impressionou você? Comenta aqui embaixo. E não se esqueça, compartilhe esse vídeo antes que ele seja misteriosamente removido da internet, porque você sabe muito bem o que acontece com informações sensíveis como essas. A verdade está lá fora, mas só quem se inscreve no canal descobre. Ative o sininho para não perder nenhuma revelação bombástica. Até o próximo vídeo, se eles permitirem que eu continue revelando esses segredos.